Bom, então a gente vai aqui retomar a questão do porquê a gente tende a amar quem não nos ama, amar quem não nos ama, a partir de uma frase, que é uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de um escritor que eu admiro, que é o Guimarães Rosa, que escreveu aí O Grande Sertão Veredas, que talvez seja a obra mais importante da literatura nacional. E ele tem essa frase que é a seguinte: olha, do que a gente precisa mesmo é de religião. Do que a gente precisa mesmo é de religião, sobretudo para tratar do ser humano, né? Conseguir trazer a cura. Então, eu parti dessa possibilidade da gente trazer aqui uma frase da Bíblia que está em Coríntios 13 e 14, na verdade, 14. Vai ser uma passagem do Novo Testamento que trabalha justamente o amor como lugar de acontecimento do ser humano. Né? Tem aí no capítulo 13, versículo 2, tem uma frase que vocês vão encontrar na música popular brasileira. É assim, né? Será que vocês conhecem? Acho que é Legião Urbana. Vocês conhecem Legião Urbana? Ainda se eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Bom, a minha voz não é das melhores, mas fica aí a ideia. Essa música foi inspirada no capítulo 13 da Bíblia, que fala exatamente isso. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, sem amor eu nada seria. É uma forma, eu acho bacana da gente começar a nossa aula. Hoje, então, a gente vai retornar à questão sobre o amor, como que a gente ama, por que que a gente tem essa tendência a amar a quem não nos ama e como que a gente pode descobrir o amor de uma forma saudável. No capítulo 14 do Novo Testamento, a gente tem uma frase que é muito enigmática, que fala o seguinte: irmãos, não sejam como crianças no modo de julgar. Sejam crianças quanto à malícia. E aí eu achei essa frase muito interessante, né? Porque assim, o Cristo, ele está nos convidando a ser crianças na malícia. Cristo, então, no Novo Testamento, ele está nos convidando a ser crianças na malícia. Bom dia, Alice. O que será que significa isso? Ser criança na malícia, né? É uma coisa que me causou muita reflexão, que é isso. O que quer dizer malícia? O que quer dizer... será que malícia quer dizer pudor? E na reflexão de Sócrates, aidos vai ser pudor, e o pudor é justamente esse sentimento que a gente descobre quando a gente se apaixona. Na retórica socrática, a gente pode descobrir o amor como capaz de nos levar a ter atitudes éticas, porque quando a gente se apaixona, a gente quer ser todo certinho, né? A gente quer que a pessoa por quem a gente se apaixonou, que essa pessoa possa ver na gente alguém digno do amor da pessoa por quem a gente está apaixonada. E aí o Sócrates vai falar, olha, o sentimento mais importante na filosofia vai ser, além do eros, que é o amor erótico necessário para o fazer filosófico, na ótica de Sócrates, além do amor que inspira a filos, que é a filosofia, né, o amor pelo saber, além do eros, além do filos, que são os amores próprios
do fazer filosófico vai ser o eidos, que é o pudor, que é esse sentimento que a gente tem quando a gente fica apaixonado, que a gente perde as estribeiras, a gente fica, na fala de Safo, que é uma poetisa que eu também admiro muito, a gente fica verde, né? Feinestai, que ela fala, a gente acontece da gente ficar verde e a gente perder as estribeiras, a gente se vê numa situação que é uma situação de como é que a gente pode falar de vulnerabilidade, né? Quando a gente se apaixona, a gente fica vulnerável. E aí na Bíblia tem essa convocação da gente poder ser criança no sentido da malícia. Aí eu fui procurar, vocês sabem que a Bíblia ela foi escrita em grego, eu gosto muito de estudar grego, e aí eu fui procurar para saber se essa malícia, na linguagem do Cristo, é o eidos, é o pudor. Se a gente tem que ser criança porque a gente tem que ter pudor. E não foi isso que eu li. O que tem na Bíblia é a palavra caquia. A gente tem que saber enxergar a maldade. Bom dia, Guilherme. Então, o Cristo ele vai nos colocar a seguinte recomendação, que a gente precisa ser criança para conseguir enxergar a maldade. A maldade, no tradutor da Bíblia, vai ser uma maldade de cunho sexual, vai ser uma maldade que é uma maldade que a criança, segundo o Cristo, a criança consegue enxergar. É a maldade que, às vezes, um adulto pedófilo, uma pedófila, ela pode querer fazer com a criança, que a pessoa que não está no âmbito da religião, às vezes até a pessoa que justamente está no âmbito da religião, a gente volta e meia fica escandalizado quando a gente vê no jornal o padre pedófilo, o pastor pedófilo, é um acontecimento que se tornou até corriqueiro nos jornais, né? Por mais escândalo, como é que fala? Escândalo. Por mais escandaloso que seja, por mais que cause-nos horror, isso, né? Que é o pastor, o padre, não tem a padre, né? Mas esses seres que aí assumiram um cargo que é um cargo simbólico de cuidado da comunidade e deles se colocarem como pervertidos, né? E ter essa coisa que é colocar os fiéis, crianças, em situações que levam ao trauma, às vezes que a pessoa nunca mais vai conseguir curar, né? Traumas muito dolorosos para quem sofreu. Tem muitos filmes que falam sobre isso, tem muita literatura que fala sobre isso. Eu acho que nessa fala do Cristo na Bíblia, ele está chamando atenção para quem acredita, né, em Cristo, sobre a necessidade da gente continuar, quando adultos, a ter essa convicção de que existe uma sexualidade pervertida e que, se a gente não toma cuidado, a gente vai ser vítima dessas pessoas que são as pessoas perversas, que não têm amor no coração e que se realizam com base nessa sexualidade que é tão complicada, que é a sexualidade do psicopata, a sexualidade do perverso, né? O psicopata é aquele que se realiza, ele tem uma deficiência de caráter, uma deficiência para sentir a emoção, e aí ele mata porque isso o satisfaz. Então, e tem essa sexualidade que não conta com o outro, né? Não conta com a satisfação do outro, mas apenas a sua própria satisfação sexual. E aí o Cristo ele fala, olha, a existência disso, que é a sexualidade do perverso, e que a gente pode,
no caso, quando crianças, desconfiar disso, né? Quando a gente é criança, segundo essa passagem bíblica e a minha interpretação, consegue identificar a malícia e a gente consegue se preservar dessa malícia. E aí ele fala, olha, quando você se torna adulto, você pode continuar tendo essa sabedoria. A palavra é a sabedoria da maldade, né? A kakia, em grego, é a sabedoria da maldade. Você pode se apartar dessa maldade. A palavra kakia, né, kakos, kakia, até a palavra, quando a gente fala que a criança fez kaká, é uma ressonância dessa palavra grega, né? Fez cacá, ela defecou, ela fez merda, e aí a gente sabe que no universo do Novo Testamento a gente tem essa consideração de que a maldade, né, a maldade do pervertido, a maldade do pedófilo, a gente pode saber com antecipação, basta a gente ter uma consciência que é uma consciência divina. E aí o Cristo vai falar, olha, mantenha essa possibilidade de enxergar o mundo pela ótica da criança. Mantenha-se afinado com essa possibilidade de ter essa astúcia, que é a astúcia da criança, que consegue antecipar-se à maldade e se precaver para que a maldade não aconteça com a gente, com vocês. Então, é um convite que eu acho muito bonito dessa fala cristã que está aí no Coríntios 14, que nos convida a ter um gesto que é um gesto amoroso. Né? A palavra sagrada ela está nos colocando para despertar para amorosidade, para nos despertar para o amor. Ao mesmo tempo, a palavra bíblica nos fala, olha, despertar para o amor é aquilo que promove o que há de mais sagrado. Então, o amor é aquilo que pode nos levar à consciência disso que em nós é o mais sagrado. O amor que sai do coração é aquilo que nos move no âmbito do sagrado, é aquilo que nos desperta para a possibilidade de nos estarmos afinados com o espiritual, né? Só que é preciso ter cuidado. E o cuidado é o cuidado da gente ter malícia, da gente conseguir enxergar maldade. Né? E aí o convite fica, então, esse, né? Da gente poder ter aí uma anteninha ligada para saber que existem pessoas más e essas pessoas más querem que a gente se submeta a uma lógica que é a lógica da perversão. Então, a gente precisa estar com esse olhar, que é o olhar da criança, para poder se antecipar à maldade e não deixar que a maldade seja feita conosco. Fica a dica, né? Fica a dica a gente ter esse olhar, que é o olhar da criança. E aí, para a gente conseguir ter esse olhar da criança, a gente também pode ter consciência sobre o que acontece na nossa sociedade. E aí a gente partiu, na aula passada, dessa explanação sobre o caráter machista e racista estrutural da sociedade brasileira. A gente partiu... Bom dia, Nathalie. Bom dia. Bom dia. A gente desenvolveu, né, o argumento, que é o argumento do movimento negro, do movimento de militância que visa combater isso que talvez seja a chaga mais virulenta, né, da nossa sociedade, que é o machismo e o racismo. Hoje a gente vai partir desse pressuposto de que a gente vive numa sociedade machista e racista, mas desenvolver o argumento a partir de uma consideração, de um estudo que a gente realizou,
que é um estudo com base na arqueologia. O que é arqueologia? A arqueologia é uma área das ciências humanas que estuda a arqueo. O que é arque? Né? Arque que vai dar, que vai estar na etimologia da palavra arqueologia. Arque quer dizer princípio. Então, arqueologia é o estudo dos princípios. De uma forma clássica, a arqueologia se detém ao estudo dos fósseis e dos registros dos povos de um antepassado ancestral que a filosofia em geral não estuda, não de uma forma assim se atém ao estudo da arqueologia no âmbito dos fósseis. Por quê? Porque, a princípio, a arqueologia ela se orienta para estudar isso, é aquilo que está no âmbito dos registros dos fósseis. Né? O arqueólogo ele vai estudar dinossauro, então ele vai. Então, para a gente que é do âmbito da filosofia, conseguir se deixar tomar pelo discurso da arqueologia é muito complicado. Fazer o uso do discurso da arqueologia para a gente pensar algo que é próprio da nossa terra, é próprio da nossa ancestralidade, da ancestralidade dos povos originários da terra que depois convencionou se chamar de Brasil. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou convidar vocês. Bom dia, Raquel. Opa. A leitura de uma revista, que é essa revista aqui. A revista se chama Revista de Arqueologia Pública, do ano de 2019, cuja temática era arqueologia queer. A palavra queer talvez seja conhecida de vocês, né? Queer é o ser humano que ele se realizou, ou se realiza, ou ainda vai se realizar, a partir de uma sexualidade que é um enigma para ele mesmo e que é uma possibilidade de ser feminino. Às vezes é a pessoa que nasceu com órgão sexual masculino e que, no percurso da existência dela, ela se descobre feminina. Então, às vezes, é o transexual, né? É uma pessoa que tem aí o compromisso de descoberta da própria sexualidade, como um enigma e como performance. E aí talvez já cause um pouco a curiosidade de vocês isso, né? O que significaria arqueologia queer? É uma arqueologia, é uma pesquisa no campo desse registro que é a busca por objetos significantes, por fósseis que possam nos falar sobre como que se dava a sexualidade no campo dessas civilizações, ou melhor dizendo, desses povos que ocuparam o lugar que hoje a gente ocupa num antepassado ancestral. Só que essa revista ela vai ter esse pressuposto, esse direcionamento de pensar como que a sexualidade dos povos da antiguidade, antes mesmo do surgimento da escrita, se realizava. Esse compromisso é o compromisso da revista. Só que ele vai dar espaço para uma reflexão, que é a reflexão como que se dá a sexualidade de uma forma geral. E aí, o primeiro artigo que eu chamo vocês à leitura é esse aqui, que se chama Por que o homem é mais homem que o homem? Olha só que interessante. Essa pesquisa foi uma pesquisa de campo, que quer dizer o seguinte: pesquisa de campo é quando o pesquisador ele sai e ele vai realizar alguma pesquisa
no campo da experiência com outras pessoas. Ele vai socializar-se, ele vai se colocar na sociedade com um olhar que é o olhar do pesquisador. E aí, nesse artigo, a gente vai assistir uma experiência de campo muito inusitada. O pesquisador, ele é um trans, né, uma pessoa que se descobriu trans, e ele vai conseguir chegar a esse pressuposto, né? É uma ciência, então ele vai fazer essa observação sobre a sociedade em que a gente habita, que na nossa sociedade existe um sistema de privilégio em que o homem branco heterossexual ele tem mais privilégio, ele tem mais direitos. Então, assim, ele vai partir desse pressuposto de que na nossa sociedade é tão grifada, a gente é tão perpassado pelo racismo e pelo machismo, que vai ter um sistema de privilégios semelhante ao sistema de castas que se deu e se dá ainda na Índia, que é o seguinte: aqueles que são brancos, heterossexuais, cis, vão ter a maior quantidade de privilégios. E aí, privilégio quer dizer privilégio de ter o melhor trabalho, de ter a melhor atendimento público, né, de ter assim o melhor direito de ocupar o espaço, que é o espaço público. E aí, então, a gente tem essa pirâmide, que é uma pirâmide colocando como que se dá a competitividade entre homens, ação das características masculinas na sociedade que é a nossa. Então, essa pesquisa desenvolvida no parte desse pressuposto de que o homem branco ocupa na pirâmide social de privilégios e de direitos com relação à conquista de um reconhecimento público que é o mais alto. Então, o homem branco, cis, ele tem mais direito na sociedade nossa. Aí depois vem o homem cis asiático heterossexual. Aí depois o homem cis asiático homossexual. Depois o homem cis negro heterossexual. Como vocês podem ver aqui no alto da pirâmide, com mais direito, estão os homens heterossexuais. Depois os homossexuais brancos. Depois apenas o homem negro heterossexual, ou seja, o homem negro que opta por opta não, né? Por que se realiza sexualmente com base na diferença de gênero. Aí depois só vai ter o homem negro homossexual, depois o homem trans branco heterossexual, depois o homem trans branco homossexual e assim por diante. Lá no resto, né, naquele âmbito que é o âmbito de ter menos condição de reconhecimento social, está o homem trans negro não binário, ou seja, aqueles que são tomados como aberrantes, né? Eles têm uma sexualidade aberrante para a sociedade que é a nossa. E aí eles vão ser expulsos dos lugares de reconhecimento social, eles vão ser tomados como pessoas que não têm qualquer direito. E é isso que a gente vem questionar aqui. Talvez seja por isso que a gente precise tanto de religião, né? Porque, de certa forma, a sociedade em que a gente habita é uma sociedade muito cruel com aqueles seres humanos que talvez sejam os seres humanos mais vulneráveis, na medida em que eles já são, de antemão, tomados como desprovidos de ter direitos. E aí esse foi um primeiro nível, né, da pesquisa que foi aí exposta nesse artigo. Um segundo nível é, de fato, digamos, ele detecta, né, que acontece isso. Então, novamente, o homem trans branco
normatizado, hormonizado, aí vai ter um diálogo com relação aos hormônios, né? A gente sabe que na nossa sociedade existe a criação de medicamentos no quesito hormônio, que é essa possibilidade da pessoa tomar hormônio e exagerar as características de sexualidade que ela deseja para si. Então, a pessoa toma hormônio e, se ela quer ser homem, ela toma hormônio masculino. Se a pessoa quer ser mulher, ela toma hormônio feminino. Isso que a gente toma com muita... Toma não, né? É isso que a gente contesta, porque pode causar justamente problemas de saúde, né? Essa situação de tomar hormônio para se tornar homem ou mulher. Isso pode causar problemas de saúde que se perpetuam na existência da pessoa. Às vezes a pessoa novinha já tem problema de saúde porque tomou hormônio para se descobrir homem ou mulher, conforme essa possibilidade que é legada pela ciência contemporânea. Então, isso que é exposto pelo artigo, porque o homem é mais homem que homem, talvez seja assim, algo bastante cotidiano da realidade de vocês, algo que perpassa o cotidiano de todos nós, né? Essa dificuldade que a sociedade contemporânea tem de lidar com a diferença, a dificuldade que é transmitida de geração em geração, que é um legado para situar o homem branco heteronormatizado como, digamos assim, o ápice da cadeia evolutiva de uma transmissão que é a transmissão de uma sociedade escravagista. E aí, como que esse pesquisador vai lidar com essa situação? Olha que curioso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele vai colocar uma prótese peniana. Ele vai colocar em si mesmo uma prótese peniana e vai desenvolver características fenotípicas, ele vai se situar como um homem branco, heteronormatizado. Então, ele propriamente, ele teria se descoberto trans, adolescente, mas quando ele vai desenvolver pesquisa acadêmica no âmbito da arqueologia, ele vai fazer uma pesquisa de campo, ele vai se situar como um homem branco. E aí vai ser uma situação meio cômica, porque ele vai sair lá digamos assim, do mais baixo dessa pirâmide de direitos e vai se alçar ao mais alto da pirâmide de direitos. Ele vai se colocar na sociedade como um homem branco, e aí ele vai se impressionar exatamente com isso, com essa possibilidade de que apenas colocando um órgão sexual masculino funcionando, né, uma prótese peniana, e adquirindo as características que são identificadas socialmente como próprias do homem branco, ele vai de um instante para o outro ser alçado ao que tem mais direitos na sociedade. Né? Ele vai ser tratado bem, nos restaurantes as pessoas vão abrir espaço para ele, as mulheres vão passar a tê-lo como um ídolo, né? Uma imagem de alguém que merece amor, e aí vai ter essa grande revolução no percurso de pesquisa desse pesquisador. Isso que vai estar o depoimento dele, né, o testemunho dele, dessa transição radical pela qual ele vai passar todos os dias que ele vai colocar-se para pesquisar, vai ser aí algo que vai estar testemunhado no artigo que ele vai escrever, com a conclusão de que, olha só, a sociedade em que a gente vive é uma sociedade heteronormatizada, ou seja, é o homem branco que tem mais espaço, que tem mais direito, que tem mais amor, e isso ele pôde testemunhar no ato mesmo de se colocar como um homem branco. E aí ele vai chegar a essa conclusão de que a sexualidade é algo que ele pôde compreender como algo próprio do âmbito da performance.
Então, independente do modo como a sociedade concebeu ou como criança, quando ele era criança, ele foi identificado como um ser que tinha um órgão sexual masculino, depois ele se descobriu feminino, e aí ele teve esse processo de transição para ser um trans, né, assumido, ele saiu do armário, se assumiu como tendo saído do armário. Quando ele foi pesquisar, ele queria refletir sobre os lugares de direito à fala, de direito à existência que cada pessoa tem na sociedade. Então, ele partiu por um trabalho de campo em que ele se colocou como homem branco, e aí ele se surpreendeu com isso, que, na verdade, já era o pressuposto da pesquisa dele. Né? O Nietzsche fala que a ciência é um enigma para ele, porque o cientista ele esconde um coelho e depois se surpreende ao encontrar. E é exatamente isso que a gente vê na pesquisa desse escritor, desse pesquisador, que é o seguinte: ele escondeu o coelho, que era esse padrão da performance sexual de gênero, em que o homem branco vai ter mais privilégio, vai ser privilegiado, né, no quesito acesso aos direitos de bem-estar, de saúde, de educação, e vai criticar isso na performance. E aí ele vai se surpreender com isso, que, olha, de fato a gente tem uma sociedade machista e racista, e isso a gente pode experimentar no ato de pesquisa. É só colocar um órgão sexual entre as pernas, no caso órgão sexual masculino, e se postar como um homem branco para você ter direito a tudo que antes lhe era negado se você era mulher ou se você era negro, trans. E aí não é uma coisa que o pesquisador chega a performar, não, mas é algo que a gente pode aqui realizar, que é a pesquisa sobre o que perde, né? O que esse pesquisador, ao se colocar como um homem branco trans no âmbito da pesquisa, tudo que a sociedade tem de melhor, que é acesso a tudo que a gente falou, de direito, de saúde, de representação política, de direito à fala, direito a ser ouvido. O que ele perdeu, então? Se é tão bom ser homem branco, por que ele não fica sendo homem branco para sempre? E aí é uma reflexão interessante, que é o seguinte: ele tenderia a perder tudo que ele conquistou no âmbito dessa descoberta da sexualidade trans. E aí é um depoimento que a gente tem, eu nem sabia que existia isso, que é a prótese peniana, chamado Parker, que é diferente de uma coisa de sex shop, né? O Parker seria uma prótese peniana idêntica a um órgão sexual de fato. E aí o pesquisador ele levanta isso, né, essa reflexão sobre o corpo trans como um corpo abjeto e sobre como que a sociedade não consegue lidar com a diferença de gênero do trans. E aí o que a gente vai ter é uma reflexão justamente, afinal de contas, o que ele perde? E essa reflexão sobre o que ele perde vai estar aí testemunhado num outro artigo que se chama Os Sapatos de Scarlett. O que a gente vai ter nesse artigo chamado Os Sapatos de Scarlett? É o seguinte: o artigo fala sobre uma trans que morreu. E aí, depois que morreu, as que amavam, né, digamos assim, o grupo de trans, que era amigo do trans que morreu, pega e no velório coloca um sapato alto, lindo, né, que é esse sapato alto que vocês estão vendo na imagem, coloca o sapato alto na Scarlett, para que ela possa morrer com os sapatos que ele chama de Aristeu. O que a gente tem aí? A gente tem um exercício de ternura muito grande, né? Quando eu li o artigo, eu quase chorei, porque eu achei tão lindo o ato, né? É como se esse trans que passou pelos processos de transição que todo trans tem que passar, né, para descobrir aquilo que é mais autêntico nele, ele morreu e seria muito triste se ele morresse sem a conquista que ele realizou
em vida, que é a conquista da feminilidade. E aí a gente tem a oportunidade de ver o problema da a descoberta da sexualidade a partir de um prisma totalmente diferente, que é o seguinte: olha, por mais que os direitos, o privilégio do homem branco seja assegurado pela sociedade, existe algo que não é assegurado pela sociedade, que é isso, que é a singularidade de cada um se realizar com a sua sexualidade e disso poder causar amor. Então, talvez permaneça uma questão no âmbito da sociologia se isso que se concretizou no velório, no sapato alto que a Scarlett usou ao ser velada pelas suas amigas, foi a amizade dos amigos que colocaram o sapato nesse momento final da existência dela, ou se foi exatamente essa possibilidade de ter a sexualidade trans tão singela e tão homenageada pelos seus amigos. Talvez sejam as duas coisas, né? Tanto a socialização trans quanto a sexualidade trans, quanto o ato do velório poder congraçar e o amor, que era um amor de uma sexualidade abundante, acredito eu, a gente pode chamar isso uma sexualidade abundante, e que nesse ato último pode se concretizar nessa foto que a gente está vendo. Então, acho que a gente pode concluir isso, né, de que o homem branco ele pode ter o privilégio que for, que no momento em que ele não consegue cativar isso que é um amor genuíno, né, que a gente pode ver no ato de velar de um amigo, não quer dizer nada. Não quer dizer nada o ato de ter privilégios do homem branco se esse ato não puder se realizar com base no amor genuíno. E aí a gente parte para um outro uma segunda etapa da nossa aula, que é o seguinte, e aí a gente tem essa oportunidade de enxergar o que é próprio da filosofia, que é um diálogo com relação a isso, a sexualidade, que em grego se chama erotismo, a morte, a sexualidade. E a possibilidade da gente ter um conhecimento, uma consciência, um saber sobre isso que vai ser universal, né? Todos, todas e todes temos que lidar com a nossa própria morte e com a nossa própria sexualidade, ou isso que cativa o amor com relação à nossa própria existência, né? Isso que seria no grego chamado de erotismo, porque em grego a gente não tem uma palavra para isso que vai ser tão corriqueiro no âmbito das ciências humanas contemporâneas, que é a questão da sexualidade. Para a gente compreender qual é o caráter genuíno da sexualidade do brasileiro, da brasileira, a gente pode fazer isso que eu vou temporariamente chamar de história e pré-história da sexualidade dos povos originários ou autóctones. Por que eu acho interessante a gente poder fazer uma aula sobre a história e a pré-história da sexualidade dos povos originários ou autóctones dessa terra? Por conta do seguinte, vocês conheceram já nesse ano um autor que se chama o Foucault. O Michel Foucault, filósofo francês, ele vai desenvolver uma obra com base na história da sexualidade.
Só que na história da sexualidade do Foucault, a gente tem a oportunidade de compreender a sexualidade da civilização europeia. O Foucault ele vai traçar o universo grego, né, como sede de uma sexualidade que, segundo Foucault, seria mais livre, que permitiria um autocuidado, que se realizaria tanto com base na pederastia, que a gente chama, que é o universo de um universo desde o qual vai surgir a filosofia, que é o amor entre o professor e o aluno, que a gente chama no grego o erastes, que é o professor sobre erotismo, que é a filosofia, né? E o Eurônimos, que é o aluno de filosofia, que é o aluno de filosofia, e de que isso possa realizar um cultivo, que é o cultivo da sexualidade, o cultivo da sublimação. Seria isso, né? A prática de tornar sublime isso que seria da ordem do sexual. A prática de tornar aceitável socialmente, mas mais do que isso, uma prática de cuidado, de autocuidado, isso que é a sexualidade sublimada ou o erotismo sublimado. E que no âmbito do grego, do universo grego, seria isso que a gente faz, né? Que é a filosofia, o teatro, mais o quê? A política, a democracia, tudo isso seriam formas de sublimar o erotismo, de transformar algo que é do âmbito do divino, né? Que é essa possibilidade da gente saber como que a gente se realiza através da experiência da arte, através da experiência da filosofia e da política. Mas isso é um problema para a gente aqui dessas terras ameríndias. Por quê? Porque é uma questão para a filosofia contemporânea em que medida, quando a gente se coloca como herdeiros da filosofia, da tragédia, do teatro, da política gregos, a gente não está perdendo de vista isso que seria mais autenticamente nós, que seria essa possibilidade da gente estar sintonizados, sintonizadas e sintonizados com isso que são os povos dessa terra. Os povos que estavam aqui no Brasil antes do processo de colonização, antes do processo de invasão realizado pela civilização europeia. Então, o que pode parecer impossível, que é a gente saber como que os povos dessa terra se localizavam e se situavam com relação a isso que a gente está chamando de sexualidade, porque a gente não tem registro escrito, eram populações para as quais a escrita não tinha surgido como possível, são povos ágrafos, que a gente chama. A partir da arqueologia se mostra como possível. Talvez fosse algo que a gente pudesse fazer a partir da literatura também. O problema é que, na literatura, a gente viu que a gente tem um problema. Que, qual é o problema? Na literatura, a gente vai ter a performance de gênero dos povos originários condicionados por uma lógica que é a lógica da sexualidade da civilização europeia. Aqui vocês estão vendo uma pintura que seria de Iracema. Como vocês podem ver, Iracema nessa pintura é exatamente aquilo que se coloca na obra Iracema de José de Alencar. É uma indígena que mais parece uma dama pudorada, com uma sexualidade condicionada por uma lógica, seria uma lógica da santidade, uma lógica cristã, que coloca o corpo dela como sinuoso, provocativo, opulento e sedutor, e relegado a uma lógica que é uma lógica de pudor.
E aí a gente tem nessas pinturas essa questão, né? Será que essa indígena, a Iracema, ela fala do que era a indígena e que é a indígena, né? Que a, digamos, mulher que nessa terra estava realizando uma sexualidade aflorada, digamos assim, isso que a Iracema, ela espelha o que de fato acontecia com os povos originários antes do processo de invasão realizado pela colonização? Bom dia, Felipe. Bom, para a gente saber se a Iracema de fato espelha algo que seria genuinamente próprio dos povos dessa terra, a gente tem que ter como parâmetro algo que não seja algo do discurso do colonizador. E é isso que a gente vai ver agora. Essa é uma imagem de uma figura rupestre. Rupestre quer dizer uma imagem na rocha, né? Uma imagem na rocha que nos remontaria a cerca de 6.000 anos antes de Cristo e que está localizada no Piauí. Então, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem, uma das primeiras imagens dos povos dessa terra, que foi identificada, né, como propriamente dessa época, 6.000 anos antes de Cristo, e que a gente pode estudar para saber como que esses povos aqui se localizavam no âmbito da sexualidade. Vocês podem ver aí, aqui a gente tem 3 personagens, todos com o órgão sexual masculino ereto. Vocês estão vendo aí o pênis ereto dessas personagens. Aqui uma outra entidade, também com o pênis ereto. Mas o quê? Aqui a gente teria, a princípio, uma mulher que pode estar grávida ou pode simplesmente estar sob o signo de um ritual xamanístico, né, que ela tem mais tinta que os demais, ela pode estar, assim, digamos, mais energizada, ela tem mais axé, porque ela está super forte. E aí a leitura é que a gente tem o ato de cópula nessa situação. Eu não sei se tem mesmo, mas essa foi a leitura que o pesquisador, no caso do artigo que se chama aí Teorias de Gênero e Feminismos na Arqueologia Brasileira, que vai estar movido por essa indagação sobre como que se dá a sexualidade dos povos autóctones, dos povos originários dessa terra. Se eles teriam uma possibilidade de estar assim, mais abertos para a sexualidade do que a gente vê nos povos que invadiram essa terra, que seriam assim, povos tomados por um pensamento que é um pensamento moderno, onde a sexualidade é tida como necessariamente tendo que ser normatizada. Isso que a gente conhece na obra de Foucault. Então, Foucault ele vai colocar que a história da sexualidade é um âmbito da normatização, um âmbito da padronização, que tem nas práticas de confissão, né, que tem aí na Igreja Católica o seu norte, a padronização da sexualidade. E aí essa pesquisadora vai falar, olha, isso não é o que a gente observa nos registros rupestres dos povos nessa época. O que tinha era uma grande festa. Vocês estão vendo aqui, é uma festa em que os homens estão com os pênis erectos, a mulher está ali numa situação que é super energizada, ali você também tem uma situação que é uma situação de um erotismo aflorado, e no meio a gente tem uma situação que é de um sacrifício humano, né? Você tem aí o cara que está aqui com um machado, ele está decepando esse outro cara,
que é uma questão também própria da arqueologia, se a gente tinha aqui ou não isso que é uma leitura sobre o ato sacrificial, né? Essa pessoa, ela se deu ao sacrifício, assim como fez Cristo na tradição cristã, né? A gente sabe que no cristianismo a gente tem tanto o sacrifício de Cristo para livrar-nos dos pecados, né? O Messias Cristo, ele teria vindo à Terra para livrar os cristãos do pecado. Então, hoje a gente pode se dizer inocente, por quê? Porque Cristo já nos livrou do pecado, ele foi morto na cruz e por isso ele nos livrou de todos os pecados. Além disso, a gente tem em toda a missa, em toda a realização na igreja, né? A gente tem o quê? A gente tem o momento da Eucaristia. O que é a Eucaristia? É a gente comer o corpo de Cristo. Isso, na lógica dos povos ameríndios ou dos povos dessa terra, seria semelhante ao canibalismo. O que é, senão, o comer o corpo de Cristo, senão um ato canibal? Fica aí o convite à reflexão, né, sobre isso que, segundo os artistas da Semana de 22, né, os artistas da Semana de Arte modernistas, eles colocam como mais propriamente brasileiro, que seria o antropomorfismo, né, o canibalismo, antropomorfismo não, a antropofagia, desculpa. A antropofagia seria, nos artistas da Semana de Arte Moderna de São Paulo, Semana de 22, que vai estar completando agora 100 anos no ano que vem, seria justamente algo que é propriamente brasileiro, que é o ato de comer as produções artísticas estrangeiras e de criar uma produção artística nacional genuína. E aí os artistas vão falar, olha, a gente, brasileiro, a gente é canibal, porque a gente não critica o que vem de fora, a gente absorve a arte que vem de fora e cria aqui algo totalmente diferente. Talvez isso esteja tão genuinamente no caráter nosso, de brasileiros e brasileiras, que até na arte rupestre de 6.000 anos antes de Cristo esteja aí espelhada nessa arte rupestre. Bom, além dessa arte, né, rupestre, que mostra aí uma sexualidade exuberante, em que os homens estão com o órgão sexual ereto, as mulheres estão com o ventre ereto também, tá tudo uma festa só. O que a gente tem de registro arqueológico que permita a gente pensar a gente mesmo? A gente tem a floresta. E aí é uma pesquisa desenvolvida por um professor da USP chamado Eduardo Neves, que eu acho sensacional e que eu acho que a gente pode aqui trazer para a nossa reflexão, que é o seguinte: nas florestas tropicais, na floresta amazônica, há 8.000 anos atrás, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, é o amendoim, a mandioca e a pimenta foram produzidos na floresta amazônica em 8.000 anos antes de Cristo. A pimenta, 6.000 anos antes de Cristo. A batata doce, cadê a batata doce? A batata normal, 7.000 anos de Cristo. A quinoa, 5.000 anos antes de Cristo. A batata baroa, que chama arrow potato, aqui, arrowroot, que chama. Arrowroot é a batata baroa. 6.000 anos antes de Cristo, o algodão, 5.000 anos de Cristo. A batata doce, 4.500 anos de Cristo. Esses adventos, também tem a orquídea, de raízes e legumes, foram invenções que, segundo esse pesquisador Eduardo Neves, se deu a partir de uma engenharia, que é a engenharia da chamada Terra Preta. O que seria essa engenharia da Terra Preta?
uma terra que foi feita por seres humanos, é uma engenharia antropomórfica, né? Seria assim, produzida pelos povos dessa terra, que conseguiram desenvolver uma terra mais fértil do que as terras que tinham ali até então. Isso não foi uma realização apenas dos povos desta terra, mas também em África. Também na África se deu essa engenharia da terra preta. Na África se deu um pouco depois a criação do arroz, do milho e desse que é sorghum, que eu não sei o que é, mas se deu aí 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos de Cristo, com base na mesma engenharia, que é a engenharia da terra preta, que foi feita com base em excrementos, mas também com base na cerâmica, né? Nessas terras que são ultra férteis, o que a gente pode observar? A gente pode observar isso que seria registros dos primeiros seres humanos que estavam nessa terra 5.000 anos antes da invasão colonizadora. E aí a conclusão a que chega esse pesquisador, eu acho sensacional, que é a seguinte: olha, aqui no Brasil a gente teve durante pelo menos 10.000 anos uma lógica que é a lógica da abundância. Os colonizadores, eles vêm com uma outra lógica, que é a lógica da falta. Aqui vocês já podem ver que a gente está entrando num campo que é mais um campo da filosofia, porque a gente está fazendo utilizar da palavra lógica. A palavra lógica vem do grego logos. Logos quer dizer linguagem. A linguagem é uma forma de tratar dos fenômenos, tanto dos fenômenos nossos, né? Por exemplo, quando a gente trata da sexualidade, a gente trata a partir da linguagem, mas também isso que a gente poderia chamar de mãe natureza, né? A gente trata da natureza como algo possível de ser tratado. O Aristóteles, filósofo grego, ele vai falar que nós, seres humanos, somos seres políticos, ou seja, a gente se realiza na cidade, que é a polis, e a partir da fala, que é a linguagem. Então, nós somos seres de linguagem e que podem se realizar na política, segundo Aristóteles. O que eu acho sensacional dessa pesquisa, feita pela arqueologia da USP, Universidade de São Paulo, mas também de outras universidades ao redor do mundo, é o seguinte: existe uma sintonia, uma sincronia, talvez a gente possa falar de um axé, né? Uma energia, que é uma energia sagrada, de sintonia entre essas criações, que são criações na floresta, né, que se dão com base nessa terra mais fértil, que foi uma terra criada pelos povos dessa terra, e o advento do sagrado, que alguns povos vão chamar de deusa, outros povos vão chamar de Deus. A gente pode ver, por exemplo, que naquela terra que se chama Terra Prometida, se deu aí justamente a criação do trigo. Aí, olha que interessante, 10.000 anos antes de Cristo, a gente teve na terra que hoje é a Ásia Menor, que também tem Israel, a gente teve a invenção do trigo, que vai ser aí próprio do pão. Voltando às conclusões dessa pesquisa, o que ela vai concluir? Ela vai concluir que a gente aqui no Brasil, a gente está numa situação agora, sobretudo na pandemia, uma situação bastante delicada, que é a gente tem a oportunidade de se deixar tomar pelas duas lógicas, pela lógica da abundância e pela lógica da falta. O que é a lógica da falta? A lógica da falta é a lógica de que a gente precisa fazer o estocamento de alimento, porque o alimento vai faltar.
A lógica da abundância compreende que a natureza, quanto mais a gente cuida dela, mais ela cuida da gente. Então, quando a gente tem floresta, a gente tem abundância. Quando a gente não tem floresta, a gente tem falta, a gente tem carestia. E aí eu acho que essa leitura da arqueologia contemporânea, ela nos abre a possibilidade de ter atenção à ecologia, porque não faz sentido nenhum. Por que a gente vai ter preferência para a lógica da carestia, para a lógica da falta, quando a gente tem a oportunidade de ter abundância? A gente está no seio de um confronto ideológico, né, que é o confronto da civilização europeia invadindo os povos dessa terra e, muitas vezes, sucateando ou explorando ou mesmo destruindo a floresta. Hoje a gente tem no Brasil recorde de incêndios, como vocês podem assistir em todos os meios de comunicação. Isso que é os atentados criminosos com relação à manutenção da floresta se não próprio dessa lógica, que é a lógica que parte do princípio de que a gente pode destruir a floresta para plantar soja, para colocar gado, e que isso é o certo. Né? O certo não é ter a floresta exuberante, o certo é ter aquilo que vai gerar mais lucro para as pessoas que estão se colocando para explorar a terra. Né? Os exploradores da terra que devastam a floresta, eles estão alçados por uma lógica que é a lógica da colonização. Eles continuam na mesma lógica dos portugueses quando os portugueses vieram aqui. Eles querem extrair da terra o maior lucro possível e enriquecer, deixando ali miséria. A lógica da abundância, por sua vez, ela se coloca com base nessa compreensão de que a nossa terra, né, a terra que a gente tem como morada, talvez possamos dizer, conforme dizem os povos originários, que a gente é da terra, não é a terra que é nossa, a gente é da terra. E aí, nessa lógica da gente ser da terra, a gente tem uma lógica que é a lógica da abundância, a compreensão de que nessa terra tudo que se planta dá, se a gente puder ter esse cuidado, que é o cuidado com a floresta. O problema está na distribuição disso que é gerado. E aí que a gente tem uma compreensão que é tradicionalmente trazida pelas pessoas que se auto-intitulam comunistas, né, que é a compreensão seguinte: olha, a gente tem o poder de gerar abundância, que a gente tem o poder de, se a gente se coloca como aprendizes da terra, a gente pode gerar alimento, educação, saúde para todo mundo e ainda sobrar. O problema é a gente descobrir como que a gente pode distribuir renda. Então, o problema não seria a geração de riqueza, o problema seria o problema estaria não na geração de riqueza, o problema estaria na distribuição de renda. E como que se dá a distribuição de renda, a distribuição de riquezas no Brasil? É esse o problema. A distribuição de riquezas, ela está condicionada pela política brasileira. E o que a gente tem na política brasileira? A gente tem essa lógica, que é a lógica da falta. A gente tem em 80 ou 90 cis que foram colocados como líderes justamente por conta desse funcionamento, que é o funcionamento que a gente funcionamento racista, machista, que coloca justamente aí em funcionamento essa pirâmide, que é a pirâmide segundo a qual o homem branco
mais direitos, né, que é a manutenção de uma lógica escravista que funciona com base nessa compreensão de que é um legado da civilização europeia essa colocação do homem branco como líder de um país que é o nosso país, né? Então, o desafio que a gente tem no Brasil é um desafio, por um lado, grande, por outro lado, é muito simples, que o problema está na eleição de governantes que não têm essa compreensão da abundância que o país pode gerar no campo das riquezas. Por um lado, os governantes que foram eleitos, eles têm clareza da riqueza. O problema é que eles ficam com a riqueza para si. Aquilo que seria da ordem do público e que seria facilmente resolvido se houvesse no Brasil uma maior distribuição de renda, acaba no campo do privado. A gente tem grandes empresas fazendo uso das riquezas geradas pelo país e direcionando essas riquezas para o próprio bolso, para iniciativas que são iniciativas privadas. Com isso, a gente tem a manutenção da lógica, que é uma lógica da miséria. Em vez de ter a lógica da abundância, a gente tem a lógica da perpetuação da miséria, onde homens brancos se arrogam no direito de ter tudo, enquanto a maioria da população é tomada por uma experiência de miséria, de falta, de carestia, de não ter direito à educação, de não ter direito à saúde. E aí, para a gente encaminhar essa aula para o final, eu queria convidar vocês a pensar numa lógica, outra, né, que é a lógica que rege os povos dessa terra no âmbito anterior à colonização. Não é apenas a partir dos registros rupestres e a partir dos registros marcas, né, arqueológicas presentes na terra, que é a terra da floresta, que a gente pode ter acesso ao modo como as civilizações, ou melhor dizendo, os povos dessa terra se organizavam. Também a partir da fala, né, a partir dessa tradição que é a tradição oral dos povos dessa terra, a gente pode ter acesso a como funcionava e como ainda funciona a lógica dessa população que é essa que faz uma realização incrível de resistência frente ao discurso do colonizador, frente ao discurso da colonização. Então, os povos que ainda hoje conseguiram conquistar o direito de cuidar da floresta, como que eles pensam a si mesmos? Volta e meia eu falo aqui sobre um livro que eu considero excepcional para a gente pensar junto com os povos dessa terra, que é o seguinte, A Queda do Céu, do xamã Davi Copenaua. No texto do Davi Copenaua, a gente compreende uma série de virtudes, né, dos povos daqui. Uma virtude que eu considero excepcional é a virtude do xamã. O xamã é aquele ente que normalmente é incorporado pelo pajé, que consegue ouvir os deuses da floresta e saber o que esses deuses têm para nos ensinar. No texto do Davi Copenaua, a gente também tem oportunidade de saber como que se dá a virtude do caçador. Lá a gente tem um discurso que é muito semelhante ao discurso do comunismo, que é o seguinte: o ser humano ele consegue ter para si um lugar de destaque, de reconhecimento social, não quando ele trabalha para si, não quando ele está numa lógica que é uma lógica do individualismo,
mas quando ele trabalha para a comunidade. O caçador, no texto do Schopenhauer, vai ser reconhecido socialmente, desculpa, vai ser reconhecido quando ele está no âmbito de uma capacidade de trabalhar pela comunidade e não para si. Exemplo, o caçador que come da própria caça, ele é mal visto. E traz a caça para a comunidade e fica feliz com que as pessoas comam a caça que ele caçou. O reconhecimento mas um reconhecimento de ter podido trabalhar para a comunidade como um todo. Aí o caçador que vai lá, ele traz a caça, ele não come da própria caça, mas fica feliz pela possibilidade de trazer parentes qualquer, todos os parentes, e ele fica feliz nesse ato de doar de si para todos. Né? Aí ele traz a caça e fica todo mundo feliz. E ele, por ser reconhecido como um grande caçador, fica feliz também. Essa é uma lógica da abundância que permite a gente saber o que significa isso, né? Que o Darcy Ribeiro vai chamar de comunismo dos trópicos. Né? O comunismo das comunidades quilombolas e o comunismo das comunidades originárias dessa terra, que vieram a ser chamadas de indígenas. Pois bem, essa compreensão de que a gente possa trabalhar pelo bem comum, que está espelhada nesse exemplo do caçador que caça para todos e não para si, será que essa situação ela fala sobre a sexualidade? Eu acho que fala, sim, né, sobre a sexualidade, que é essa sexualidade conquistada no âmbito de uma proeza, que é a proeza do caçador, da caçadora, ou do pajé ou da pajé. Nessa obra que vocês estão vendo, que se chama Um Peixe Olhou para Mim, ao contrário, a gente vai ter um relato muito diferente do que tem no Davi Schopenhauer. Esse relato, que está nesse livro chamado Um Peixe Olhou para Mim, vai ser realizado por uma antropóloga chamada Tânia Stolze Lima, que foi fazer um trabalho de campo no povo Judá. Olha que interessante, chama Judá, o povo com quem ela conviveu e que trouxe aí um relato, uma experiência que ela realizou com esse povo e que foi relatada nessa obra chamada Um Peixe Olhou para Mim. Eu achei sensacional o relato dessa pesquisadora para a gente pensar como que se dá isso que a gente está aqui chamando de erotismo ou sexualidade dos povos originários dessa terra. Por conta do seguinte, o relato, né, dos povos Judá são assim, o Judá, eles chamam os estrangeiros, os brancos, de carai. Os carais são os homens brancos. Não é uma experiência que a gente tem quando chega alguém bem chato. Carai, carai, tá chegando essa pessoa, carai, que saco. Quando a pessoa é bem chata. Uma pessoa que a gente não consegue amar porque é uma pessoa chata. Carai. E é assim que eles chamam os povos brancos. Carai. Essa pesquisadora que fez esse relato aí, ela era carai de início, mas ela conseguiu se fazer amar pelos povos. Ela conseguiu se fazer amar e se fazer querida, de forma que o povo dessa região conseguiu aí transmitir para ela o que é sensacional, que é o seguinte, o relato de como que se deu a origem do cosmo para tribo Judá. E como que se deu? Primeiro, existiu um grande xamã, que foi o Sená, que está escrito aqui, o Sená. O xamã Sená,
ele era excepcional porque só do pensar, só do pensamento dele, o pensamento dele era relação sexual. Ele pensava a relação sexual e a relação sexual se dava. Com isso, deu-se abundância. Então, é um relato bem erótico, né? Era como se fosse um xamã que só dele pensar relação sexual já se dava a relação sexual. O pensamento dele era muito interessantemente semelhante ao pensamento do filósofo, porque o filósofo, na tradição que começa na Grécia Antiga, é esse que ele pensa erotismo e esse erotismo se realiza. E aí a gente tem esse relato do Senan, que ele pensa e a relação sexual se dá com base nesse pensamento. E daí que o problema é que o Senan não é gente boa. O problema é que o Senan, ele fica num registro que é um registro egoísta. Ele tem uma mulher e ele quer que essa mulher fique para si, como se fosse uma propriedade privada. Aí a gente tem um problema, que é o seguinte, poxa, não estava na... O Senan não realiza a relação sexual dele e fica todo mundo feliz também. Por que tem que ficar triste? É uma questão que a gente se faz quando está lendo. E aí, essa questão a gente também tem no âmbito de uma obra que é uma obra que eu considero extraordinária, que é a obra de Freud. Sigmund Freud, o criador da psicanálise, ele vai defender uma tese muito semelhante numa obra chamada Moisés e o monoteísmo. O que tem nessa obra que Freud nos ensina? Ele levanta a hipótese, que é uma hipótese muito parecida com a do povo Judá, que é o seguinte: existiu, no início dos tempos, o pai da horda primitiva. O que é o pai da horda primitiva? Seria um pai que, por conta da violência que ele consegue perpetrar, ele conseguiu ter todas as mulheres para si. Então, ele vivia com base na lógica que ele teria direito, por ser extremamente violento, ele teria o direito de ter todas as mulheres. E aí ele tem todas as mulheres para si, né, no sentido sexual da coisa, até o momento que os filhos eles ficam com ódio, né, porque eles não têm acesso a nenhuma mulher, e aí eles fazem o quê? Eles matam o pai. Eles matam o pai da ordem primitiva, segundo Freud, e aí eles passam a viver com a culpa de ter praticado o parricídio, com a culpa de ter matado o pai. Eles conseguem sublimar essa culpa na figura do totem, daí o nome totem e tabu, né? Que o totem é uma representação imaginária do pai que foi morto, na figura de uma representação de um ídolo, que é o totem. E aí, o totem, ele passa a representar a figura do pai, só que ele consegue fazer essa organização, que é a organização da sexualidade da comunidade. Então, o totem seria a entidade a qual os casais se dirigem para poder fazer a troca de mulheres, né, para poder se casar. Então, nas tribos da ordem primitiva, segundo Freud, você teria a figura de um psicanalista. Por quê? Porque é uma figura que é como se fosse um terapeuta que consegue lidar com a culpa daqueles que mataram o pai, né, que era meio que um Édipo, que consegue lidar com essa figura dos filhos que mataram o pai e, de alguma forma, orquestrar, organizar a sexualidade de modo que não se dê o incesto, né? De modo que para cada homem tem uma mulher e que todos possam se organizar mais ou menos,
para que se casem e tenham filhos. A diferença da tese de Freud, no registro da tribo do Judá, a gente não tem a morte, a gente não tem o parricídio. Então, Senan seria visto como um xamã, digamos, um pouco ruim, porque ele ficou para si a mãe de todos. Ele toma para si a mãe de todos e ele não lega esse aprendizado, que seria o aprendizado de como que você pode, só de pensar, já ter uma relação sexual, né? Só do pensamento. Ele não consegue ensinar como fazer isso para os demais entidades, para as demais, para os filhos da tribo, né? Para os outros membros da tribo. Ele guarda para si esse conhecimento e por isso que ele não é tão amado. Digamos que a tribo vai realizar uma crítica ética, no sentido de que Senan ele não vai ser amado porque ele não consegue ensinar como fazer isso, como que apenas a partir do pensamento a pessoa pode ter uma relação sexual, só pensando, né? Digamos, não tem problema de ter, como que a gente fala, doença sexualmente transmissível, nem gravidez indesejada, porque é só de pensar que a pessoa já está ali no auge da relação sexual. E aí a crítica que a tribo vai fazer é que, poxa, ele fica sozinho lá tendo relação sexual, é como se ele ficasse se masturbando, enquanto a gente fica aqui trabalhando, gerando abundância, é claro, mas o problema vai ser o seguinte, o problema é que essa ética, né, a crítica que o Senan vai sofrer nesse quesito de que a tribo não consegue amar. E a tribo só consegue amar a quem realiza essa virtude, que é a virtude do ensino, que é a virtude da educação, que é acolher e também de ensinar a lidar com a própria morte. Né? A morte vai ser aí uma das principais formas de relação amorosa, né? Quando um ente da tribo morre, e aí o Senan nunca morre, ele é um xamã que nunca morre, portanto ele fica lá sendo meio que odiado assim por todos, e que nunca morre. E enquanto a tribo em si, ela vai perdendo os seus familiares, enquanto quando um familiar morre, os demais ficam velando aquele que morreu ou aquela que morreu. E aí você tem essa possibilidade de compreender o lugar da morte como um lugar capaz de nos fazer amarmos uns aos outros. Então, a gente ama a nossa mãe, a gente ama o pai, a gente ama o filho, a gente ama todos os animais, a natureza, porque a gente sabe que a gente vai morrer e a gente sabe que essas pessoas vão morrer. E aí a gente, já sabendo que eles vão morrer, a gente consegue amar. Né? A gente pode amar porque a gente sabe que é finito, que todos nós somos finitos, finitas. Então a gente se dá por essa possibilidade que é legar aquilo que a gente tem ou pode ter de melhor. Então a gente se preocupa, a gente se ocupa conosco e com os demais, porque a gente sabe que a gente é finito, que a gente vai morrer. E aí a gente precisa nos regular e regular a própria sexualidade, porque a gente vai deixar essa terra. Então a gente precisa deixar o melhor que é da gente para os demais. A gente precisa amar muito, porque a gente vai findar e a gente pode deixar, digamos, aquilo que é melhor da gente, que é essa possibilidade de ensinar o cuidado, o autocuidado e o cuidado com relação às nossas benfeitorias, ou, melhor dizendo, ao cuidado com relação aos parentes, né? A gente consegue ter essa descoberta de que o amor ele tem sempre uma relação com a morte. E quando a gente sabe que vai morrer, é que a gente ama. Senão a gente fica num registro que é o registro do próprio Senan,
né? Que é um registro do que é o egoísmo. A gente faz aquilo que é para a gente, não para o outro. Então, a gente poder descobrir esse lugar, que é o lugar do amor genuíno, se dá a partir dessa possibilidade, que é a possibilidade da gente nos descobrir amando e amando o outro, porque a gente vai morrer. Talvez seja isso que esteja espelhado nessa figura que a gente trouxe no início, que é a experiência dos sapatos de Scarlett, né? Essa trans, ela amou e foi amada, e no momento de morrer, ela foi velada com base nisso, nesse objeto que amalgamou de forma excelente aquilo que ela conseguiu fazer na trajetória existencial dela. Bom, eu acho que chega por hoje. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e deixar um beijo no coração de cada um, de cada uma. Na semana que vem a gente volta. Beijo, professora. Obrigada. Beijo, Alice. Eu que agradeço. Até semana que vem. Tchau, Bruno. Até semana que vem. Obrigada pela presença. Professora, Oi. posso perguntar um negócio em relação à nota? Claro. É, que